Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Olá, amigos. Que Jesus nos abençoe, nos envolva em sua paz, em sua luz, especialmente nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, dias de isolamento social, dias de coronavírus, mas que, de modo algum, nos impede de estarmos juntos, nos impede de nos aproximarmos pelo coração, pelos pensamentos, pela palavra amiga, pela lembrança, pela prece, enfim. Sempre estaremos juntos, se assim o desejarmos, porque fazemos parte de uma grande família, de uma mesma família, família cujo Pai Celestial é Deus. E em tempos de coronavírus, em tempos de isolamento social, vamos refletir um pouco sobre: é possível manter a fé durante essa quarentena? É possível nos mantermos tranquilos, esperançosos, consolados e confortados durante essa quarentena? Essa pergunta me fez lembrar uma música de Simone, a cantora Simone. Eu não vou cantar, mas a música diz assim: como será o amanhã? Responda quem souber. O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser. Mas o que é que Deus quer para o nosso destino? Que destino é esse? Que futuro é esse que nos aguarda? Ou que futuro é esse que a gente imagina? O meu destino será como Deus quiser. Qual é esse futuro para nós? Amanhã? Daqui a uma semana? Quando terminar a quarentena? Daqui a um mês, um ano? Qual é o futuro? Daqui a 5 anos? 10 anos? O que nós podemos esperar do futuro? É possível manter a fé, a esperança durante a quarentena do Covid-19? O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser, diz a canção. E realmente, o nosso destino é como Deus quer, porque Deus é criador de tudo que existe, de mundos e de seres. E a finalidade dessa criação é a perfeição, é a evolução. Então Deus quer para nós o melhor. O nosso destino será como Deus quiser. E os desígnios, o desejo de Deus é, sem dúvida alguma, a nossa felicidade. Porque se Deus, Criador do universo, causa primeira de todas as coisas, quer o melhor para nós, se nós somos pais imperfeitos, queremos o melhor para nossos filhos,
Imagine Deus. No Evangelho, na Bíblia, na fala dos apóstolos, há um registro de que fala o seguinte: se qual pai que o filho pede um pão e ele oferece uma pedra? Nenhum, salvo raras exceções. Então, se nós, pais imperfeitos, queremos o melhor para os nossos filhos, a melhor escola, a melhor companhia, a melhor roupa, a melhor alimentação, às vezes não conseguimos oferecer o melhor, mas queremos o melhor. Então imagine Deus, Criador de mundos e seres. Ele quer o melhor para os seus filhos, que somos nós, os espíritos, a obra-prima da criação, a inteligência do universo. A inteligência do universo somos nós. A obra-prima, primeira, principal, somos nós. Então, Deus quer o melhor para nós. Então, somos a obra-prima da criação, somos espíritos, por este fato, imortais, de passagem por esse mundo, pelo mundo das formas, pelo mundo material. Então, o nosso futuro, o destino que Deus quer para nós é a nossa felicidade plena. E o nosso futuro é o futuro espiritual. Por isso que aquela frase atribuída a Allan Kardec resume a nossa trajetória. Nascer, viver, morrer, renascer, progredir sempre, até atingirmos a plenitude, até sermos o espírito puro. Então, Deus é nosso Pai, Criador. Somos herdeiros dessa criação divina, somos herdeiros do universo, das coisas do universo, mas principalmente somos herdeiros do amor de Deus, que nos ama em plenitude. Tudo Ele quer para nós. Então, fica a pergunta: Deus é nosso Pai? Somos herdeiros da sua criação divina? Você acredita nisso? Você acredita que tem o universo por herança? Você acredita que Deus é o seu Pai, o meu Pai, o nosso Pai, o Pai que está no céu e que nos guarda e aguarda a nossa felicidade? Você acredita nisso? Então é preciso que nesses tempos de dificuldades, nesses tempos de isolamento social, nesses tempos de tormentas, de dúvidas, muitas vezes, que nós acreditemos nisso. Que nós nos lembremos, sobretudo disso, que somos filhos de Deus e que Deus quer a nossa felicidade. A humanidade, todos nós já passamos pela infância. Todos nós já passamos por dificuldades. Tivemos nossas doenças, tivemos crises próprias da fase infantil, e que para os nossos pais, na época, deve ter sido um momento de medo, de angústia, porque eram doenças que não tinham ainda explicação. Todos nós passamos, assim, da minha época, né? Pela tuberculose, pela paralisia infantil, pelo sarampo, rubéola, varíola, e que às vezes, em algumas épocas, eram doenças muito difíceis. E os nossos pais sofreram aquelas angústias, aqueles receios, porque ainda não tinham as vacinas. Mas hoje, não tememos mais essas doenças. Superamos os nossos medos e prosseguimos, amparados pelas vacinas e pela experiência. Já sabemos que não há motivo mais para ter receio de uma tuberculose. Mesmo aqui e acolá, ela ainda está aparecendo por aí. O nosso planeta também passa por crises. O nosso planeta também tem as crises do crescimento. Já foi um dia um planeta primitivo, difícil, passou, depois de milhares e milhares de anos,
pela fase de provas e expiações. E agora estamos no alvorecer de uma nova etapa, de uma nova fase, a fase de regeneração. E o nosso planeta tem suas crises, tem suas dores, maremotos, terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas. Tudo isso faz parte do pulsar da natureza. Tudo isso faz parte dessa comoção geológica. Já passamos por muitas coisas. De tempos em tempos, a cada 100 anos, nós temos uma pandemia mundial, geral. Sofremos, mas aprendemos. Resistimos, superamos. Quantas dificuldades já passamos em nossa vida? Quantas dificuldades você já passou em sua vida e superou? Muitas dificuldades. Algumas dificuldades materiais que hoje nós não temos mais. O fogão a lenha, por exemplo. O ferro de brasa, que era difícil, né? Eu sei porque eu pesquiso na internet. As cartas, como era demorado para a gente se comunicar uns com os outros. Era muito difícil. Os veículos, os transportes, era penosos, demorados, viagem de trem, viagem de barco. E hoje é tudo tão fácil. Hoje nós temos mais tempo, porque essas coisas mais penosas do nosso dia a dia, essas coisas domésticas, inclusive, já não temos mais. Já temos um fogão diferente, um ferro diferente. Enfim, nós também passamos por muitas dificuldades e superamos. Então, hoje, diante do avanço da tecnologia, que nos traz mais facilidades, diante do avanço dos transportes, já fomos à Lua, já fomos a Marte, o avanço da robótica, das telecomunicações, estamos aqui nos comunicando à distância, nos vendo, ouvindo. Então, o que mais tememos? Quais os nossos maiores receios? No Livro dos Espíritos, que este ano, dia 18, agora que passou, completou 163 anos, trazendo para a humanidade todas as respostas que a gente precisa. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 941, que fala sobre os obstáculos que nós tememos, as coisas que a gente teme, e Kardec faz um comentário muito interessante. Ele diz assim, sobre o que mais tememos, quais os nossos maiores receios. E ele diz, será a morte os nossos maiores receios? E no comentário que Allan Kardec faz, a questão 941, ele diz, o homem carnal, o homem material, o homem carnal, mais preso à vida corporal do que à vida espiritual, tem na terra apenas gozos e penas materiais. Sua felicidade consiste na satisfação fugaz, efêmera, passageira dos seus desejos. Mantém-se preocupado e angustiado pelas vicissitudes da vida. E isso gera ansiedade e torturas perpétuas. A morte, para o homem carnal, o assusta, porque ele duvida da vida futura e porque tem de deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças. Por isso que às vezes nós tememos a morte. Mesmo nós, os espíritas, que temos ciência da nossa imortalidade, que temos ciências da reencarnação, que sabemos que a evolução não dá saltos, que sabemos que voltamos do plano espiritual para progredir, retornaremos ao plano espiritual e ficaremos nessas idas e vindas até sermos espíritos plenos, mesmo nós ainda tememos a morte. E Allan Kardec continua no comentário. O homem moral, ou homem espiritual ou espiritualizado, ele fala, o homem moral,
a moderação dos desejos dá a seu espírito calma e serenidade. Feliz pelo bem que faz, não há decepções para ele e as contrariedades deslizam sobre sua alma sem lhe deixarem nenhuma impressão dolorosa. Nós já sabemos da espiritualidade, já sabemos da nossa imortalidade. O que temer? Verdade que nós estamos vivenciando momentos difíceis, que nós não vamos sair de qualquer jeito sem atinar para as orientações dos órgãos públicos de saúde que nos pedem, nos orienta, fiquemos em casa. Não vamos sair por aí, mas somos imortais e nada vai nos acontecer, tomadas as devidas precauções cabíveis para o momento, nada vai nos acontecer que não esteja em nossa programação. Isto porque já sabemos de muita coisa. O que não aconteceu, um fato real, com o alpinista. Um alpinista que desejava escalar sozinho o Aconcagua. O Aconcagua é o pico mais alto da América do Sul. Então o alpinista se preparou, todos os cuidados, todas as ferramentas, cordas, tudo que ele precisava para escalar o Aconcagua. E fez a escalada. Começou cedo, mas ao chegar, faltando 100 metros de alcançar o topo, ele já era de noite, ele caiu. Ele despencou de lá de cima e ficou suspenso no ar pela corda de segurança em completa escuridão. Ele teve medo, muito medo, e orou a Deus. Orou pedindo ajuda. E no íntimo do seu coração, na acústica do seu coração, ele pareceu ouvir uma voz que dizia assim: acreditas que eu posso te ajudar? Então, corta a corda que te mantém pendurado. E o alpinista não cortou. Amanheceu, foi encontrado no dia seguinte, congelado, agarrado à corda a apenas 2 metros do chão. Ele não acreditou. Mas por quê? Porque ele não tinha visão. Era escuro e ele não estava vendo nada. A visão, se ele tivesse, se ele soubesse, daria força à sua fé, né? Porque ele acredita que eu posso te ajudar, disse a vozinha no seu coração. Mas ele não tinha visão. Então, o poder da fé, a fé, ela se expressa em uma confiança, mediante uma confiança que nós adquirimos em torno de alguma coisa. Mas para ter fé, é preciso saber, é preciso ter visão. E esta visão, esta fé raciocinada, a doutrina espírita nos dá. A doutrina espírita nos explica. Joana de Ângeles, no livro Jesus à Luz da Psicologia Profunda, no capítulo O Poder da Fé, ela diz que a fé procede das vivências passadas que o espírito enfrentou, situações e circunstâncias que foram experienciadas, deixando os resultados dos métodos utilizados para superá-las. Então, fé raciocinada, fé é resultado de situações que a gente já passou, já vivenciou e superou. Então a gente sabe que vai vencer. O espírita, aquele que conhece a doutrina espírita, que conhece o Evangelho de Jesus, que entende as palavras de Jesus, tendes fé, tua fé te salvou, compreende que em tempos de coronavírus, em tempos de quarentena, é possível ter fé, sim, mas uma fé raciocinada. As notícias, as informações
nos dão conta que, de tempos em tempos, a cada 100 anos, uma pandemia, algo dessa natureza acontece na humanidade, para nos fazer avançar. A ciência se colocar à disposição, a filosofia, a religião nos confortar, nos consolar. Então, 1720 teve pandemia, 1820 foi o cólera, 1920 a gripe espanhola, né? 2020, coronavírus. Então, de tempos em tempos, a Terra, o planeta é abalado para que a gente possa despertar para alguma coisa. Então, fé significa compreender o que está acontecendo e saber, ter certeza de que nós vamos superar. Porque já passamos por isto, já vivenciamos situações semelhantes, porque somos espíritos imortais e não estamos reencarnando aqui pela primeira vez. Já viemos outras. É possível que outras pandemias nós já tenhamos vivenciado e superamos. Então, temos a experiência. Allan Kardec, nos seus registros, nas suas reflexões, ele disse: hoje eu não apenas creio, eu sei. Então, ele compreende a situação. Nós estamos aqui vivenciando essas dificuldades para aprender mais coisas, para nos renovarmos, para nos reinventarmos, para nos regenerarmos. E o isolamento social, a quarentena, nos dá essa condição de retornar para dentro de nós, de refletir, de despertar. Então, já vivemos situações parecidas em nossa vida. Pense um pouco, reflita quantas coisas você já passou e superou. Como você superou? O que foi que aconteceu dentro de você para que você pudesse ter forças para superar? Esta situação que estamos vivenciando não é difícil, não é diferente, melhor dizendo. As dificuldades que cada um de nós já passou na vida e enfrentamos, o que fizemos na ocasião para enfrentar essas barreiras? A fé é a crença de que eu sou filho de Deus, Deus é nosso Pai e Deus quer o melhor para nós. Em tempos de tempestade, de trovões e relâmpagos, vamos nos abrigar. Ninguém vai sair na chuva sem um abrigo. Então, nesses tempos de tempestades, de coronavírus, nesses tempos de problemas, de dificuldades, vamos nos abrigar. Abrigar no guarda-chuva da oração. Abrigar no guarda-chuva das preces, por nós, pelos outros. Vamos nos abrigar nas boas ações, nos bons pensamentos. Porque a chuva, a tempestade, vai passar. Sempre haverá um novo dia. O sol há de voltar a brilhar, como diz a canção. Então, haveremos de ter um novo momento. Isto vai passar, tudo passa. E isto também vai passar. Então, é ter fé, mas é uma fé raciocinada. É uma fé consciente. Porque eu sei que isto vai passar. Porque faz parte do crescimento moral, intelectual, dos avanços que a gente precisa ter em situações de regeneração do nosso planeta. E Joana diz: a fé é força que se irradia como energia operante. Por isso, consegue remover as montanhas das nossas dificuldades. Estamos em dificuldades, sim, mas haveremos de superá-las, porque fé é crença em alguma coisa, mas é também certeza. Fé
é certeza. É a confiança que se tem na realização de uma coisa e a certeza de atingir o fim. Qual é a nossa certeza? Isto vai passar. Enquanto não passa, eu vou fazer a minha parte. Fazer o que Jesus nos orientou a fazer há mais de 2000 anos. Cuidar de mim, amar. Cuidar do outro, amar o próximo. Isso é a leitura, ou melhor dizendo, é a lição de casa, é a tarefa de casa, é o dever de casa que a gente não fez na escola da vida, na escola terra, a gente não fez a nossa lição de casa há mais de 2000 anos. Precisamos fazer. De tempos em tempos, nós somos sacudidos para que possamos retomar as nossas lições, os nossos deveres de filhos de Deus que somos. Então, fé não é uma simples crença, alguém que disse eu acredito. Não. Fé é visão. Ter fé é ter visão. É saber, é conhecer. E o conhecimento e a capacidade de auxiliar a nós e aos outros. Nunca, como hoje, precisamos tanto uns dos outros, no consolo, na esperança, numa fala, no afago, mesmo que não seja um afago presencial, mas um afago moral, um afago sentimental. Nunca como hoje precisamos orar pelos outros e por nós. Agradecer, estarmos aqui, respirando, estarmos aqui em nosso lar, termos uma casa, termos a alimentação. Estamos isolados, mas temos tudo isso. Temos a família. Quantos estão nas ruas? Quantos estão embaixo das pontes? Quantos vivem dificuldades sobre dificuldades? E nós temos que agradecer. Aqueles que estão lá fora, à mercê da contaminação, mas que estão preservando a nossa vida. Aqueles que cuidam do nosso alimento, aqueles que estão nos hospitais, os médicos, os enfermeiros, os profissionais todos da saúde. E nós aqui, guardados na proteção do nosso lar. É preciso, nesse tempo de coronavírus, compreender que a fé é fundamental para que a gente não se perca e para que a gente não perca, sobretudo, essa oportunidade do despertamento para as questões morais. Porque o lado intelectual já avançou e muito. Mas falta para nós o despertar da solidariedade, da fraternidade, da amizade. Então, ter fé é acreditar que vai passar, porque é assim que a doutrina espírita nos explica. É assim nós temos a visão, nós sabemos, temos o conhecimento, visão que o alpinista não teve, porque estava escuro. Nós não estamos na escuridão, temos luz há mais de 2000 anos. Mas para não esquecer essa luz, a luz do conhecimento, a luz do saber, Jesus prometeu o Consolador e aqui temos a nossa doutrina que completa este mês 163 anos do Livro dos Espíritos. Então, é preciso ter fé, como Jesus falou, fé do tamanho de um grão de mostarda, que cabe assim no nosso dedinho, entre os nossos dedos, mas que é o suficiente, uma pequena dose de fé para remover as montanhas das nossas dificuldades, das nossas dores, dos nossos defeitos, da nossa imperfeição. Nada nos será possível se soubermos usar a força que nós temos, a força da fé. A fé raciocinada, a fé racional, ela vence barreiras. É uma fé robusta, porque dá perseverança, nos dá energia e nos mostra os recursos para vencer todos os obstáculos. Essa fé
é interna. É só a gente mobilizar, porque ela é uma ação magnética, atrai para junto de nós, para nos auxiliar, as ajudas, como diz, o universo conspira a nosso favor, quando a gente tem fé, quando a gente acredita. Mas não é uma fé irracional. Não é uma fé do tipo, eu não sei nadar, mas eu vou me jogar na piscina para salvar alguém, para pegar alguma coisa, um brinquedo que caiu lá, alguma coisa. Eu não sei nadar, então essa é uma fé irracional. É preciso ter fé raciocinada. E esta fé, acreditar, este fervor interno pode remover a multidão a montanha dos nossos pecados. E Jesus deixou isso muito claro em várias passagens registradas pelos discípulos. Daquela mulher que sangrava há muito tempo, já tinha ido para todos os médicos da época, mas elas tinham a fé. Ela sabia que Jesus estava passando por ali, pela cidade, e ela sabia dos milagres, né, entre aspas, que Jesus fazia. E ela disse, eu vou encontrar Jesus e vou pedir para ele me curar. Eu sei que Jesus pode, eu sei. E foi. E naquela multidão, tentou chegar perto de Jesus, alcançou Jesus, e o seu pensamento, a sua vontade e a sua fé atraiu o magnetismo de Jesus e ela ficou curada. E Jesus disse, quem me tocou? E os discípulos, Senhor, numa multidão dessa aqui em volta do Senhor, como saber quem lhe tocou? Ele disse, alguém me tocou, porque eu senti sair de mim uma virtude, uma energia. Então, a força da fé, ela é atrativa. Ela atrai para nós toda ajuda que o universo puder fazer a nosso favor, porque somos filhos de Deus. O nosso anjo guardião, os amigos simpáticos, os amigos da família, os amigos das tarefas da doutrina espírita, todos se movimentam para nos ajudar. Mas é preciso estabelecer a sintonia, e a sintonia é a fé, a esperança, a caridade. Esta é a nossa posição nos tempos de coronavírus. É possível, sim, ter fé, mas uma fé raciocinada. E nós sabemos que tudo é uma evolução, tudo é aperfeiçoamento. Estamos diante de situações que já passamos, de pandemias que já vivenciamos e superamos. Não há por que temer. É preciso ter fé, como disse Jesus. Então a fé nos dá ânimo, confiança em Deus, que quer o melhor para nós, que é o nosso Pai, que nos ama, que espera que nós nos movimentemos, como Jesus falou, vinde a mim e eu vos aliviarei. Então a gente não pode ficar, como diz a canção de Raul Seixas, com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar. Essa não é a atitude positiva diante da vida. A atitude positiva é ter fé. Vai passar, eu sei. Enquanto isto, eu vou fazer a minha parte. Oração, harmonia, vibração, pensamentos positivos, atitude no bem. Nada de reclamação, nada de blasfemar, nada de ter medo, porque isto vai passar. A fé nos dá otimismo sadio, vontade de viver, não desistir de viver. A fé nos dá vontade de viver, esperança firme, valorização do sentimento de amor ao próximo, melhor utilização do tempo, em face da consciência do progresso que temos que alcançar. Então, tudo para o nosso próprio bem. Que saibamos disso. Que Jesus nos abençoe. E finalizamos com uma fala aqui de Jesus, quando ele
diz o seguinte, no Sermão Profético, capítulo 24 de Mateus, que fala dos dias que nós estamos vivenciando, né? Das dificuldades do tempo que a gente está vivenciando. E ele disse assim aos discípulos, preparando os discípulos, falando para os discípulos sobre o futuro, né? No Sermão Profético. Jesus disse, acerena a alma, acalma a alma dos discípulos, dizendo, aqueles que perseverarem até o fim serão poupados. Poupados das dores, da desesperança, da aflição. Porque a fé rutilante, a fé raciocinada, conduz com equilíbrio e poupa a criatura da desnecessária aflição, mesmo porque a fé luariza a alma, equipando-a de energias e forças para superar as ocorrências dilaceradoras que estamos vivenciando do nosso dia a dia. Então, fé. Isto vai passar e haveremos de nos encontrar e de nos abraçarmos breve. Concluímos então a nossa fala sobre a fé é possível em tempos de quarentena com uma poesia, um trechinho da poesia de Casimiro Cunha, que está em Parnaso de Além Túmulo. Ele diz, a fé é a força potente que desponta na alma crente, elevando-a aos altos céus. Ela é chama abrasadora, reluzente, redentora, que nos eleva até Deus. Fé é possuir tesouros de paz, de vida e luz, no sacrossanto abrigo do afeto de Jesus. Muita paz, fé na vida, fé nas pessoas, fé em você. Tudo vai passar. Muita paz para todos. Doce é sentir em meu coração, humildemente vai nascendo amor. Doce é saber, não estou sozinho, sou uma parte dessa imensa vida. Que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos deste e as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã a lua, nossa mãe terra, com frutos, campos, flores, o fogo, o vento, o ar e a água pura, fonte de vida de tua criatura, imenso dom do teu amor sem fim, imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos deste e as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã a lua, nossa mãe terra, com frutos, campos, flores, o fogo, o vento, o ar e a água pura, fonte de vida de tua criatura, imenso
imenso dom do teu amor sem fim, imenso